Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais são os 3 primeiros investimentos, ou os investimentos para iniciantes, aqueles que eu indico para vocês. Aqui nós já falamos quais são os principais para a sua vida, mas vamos falar agora diretamente de investimentos em ativos mesmo. E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe também com um amigo ou com dois, com aqueles que você acha que é bom, que pode ouvir isso aqui, que já está começando a investir, para que ele tenha um pouco desse conhecimento também. E bom, os 3 investimentos são eles ETF, títulos públicos federais e fundos de investimentos. Mas vamos entrar um por um para que você entenda. Antes de nós começarmos a falar de fato sobre esses investimentos, é preciso que nós façamos um disclaimer aqui. O que é isso? Vamos deixar aqui muito bem claro que quando falamos de iniciante, é aquele que não tem conhecimento sobre o mercado financeiro, é aquele que ainda não investiu, que não tem experiência, que de fato ele não sabe analisar se um ativo é bom ou ruim. Então, partindo desse pressuposto, eu não posso indicar algo aqui que a pessoa precise analisar, que a pessoa precise ter uma análise crítica, uma análise criteriosa para escolher esse investimento. Então, partindo desse pressuposto, vamos para o primeiro, os ETFs, ou Exchange Trend Fund. Basicamente, de forma bem simples para que você entenda, são fundos de investimentos listados em bolsa que buscam replicar algum benchmark, algum índice, algum ponto de referência, para que você entenda melhor. E por que o ETF é tão bom? Como eu disse, ele busca replicar alguma coisa. Então, imagine você que seja um investidor iniciante e quer simplesmente replicar a Bolsa de Valores brasileira, quer simplesmente replicar o Bitcoin, por exemplo. Então tem ETFs para isso. Como eu citei aqui a Bolsa de Valores brasileiras, basicamente, nós temos o BOVA11, você pode comprar, e temos também o IVVB11, esse é um trava-língua, às vezes quando eu falo em bola-língua, por isso que eu tenho que falar pausadamente. Mas temos o IVVB11, que ele replica a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Todos esses daqui que eu falei, ou esses dois aqui que eu falei, eles replicam Bolsa de Valores, mas como eu disse, você pode comprar um outro que replique outra coisa. O BOVA11, nesse momento que eu gravo esse vídeo, você consegue estar adquirindo ele por mais ou menos ali R$132, R$133 a cota. Como eu disse, é um fundo, então ele também é tido por cota. IVVB11, que é o que replica o índice do S&P 500, a bolsa dos Estados Unidos, ele é um pouco mais caro. Ele está sendo cotado hoje em 343. Então, arredondando, 135 você compra o BOVA11 e 345 você compra IVVB11. O que é interessante nesse IVVB? Por que eu citei ele? Porque a gente sabe que o nosso cenário econômico brasileiro ele é bastante incerto. Temos o risco Brasil, temos o risco política, estamos em um momento de cenário econômico bastante difícil, mundialmente falando, e deixar os seus recursos atrelados em uma moeda tão nova, em uma economia tão nova que é o Brasil, pode ser um pouco arriscado. Então, até para você que é iniciante, já é bastante interessante que você pense até em deixar o seu capital um pouco protegido lá nos Estados Unidos, que é o dólar, que é a economia mais forte globalmente que temos atualmente. O segundo ponto, ou o segundo investimento, e esse aqui eu não vou nem demorar muito, são os fundos de investimentos. De fato, os fundos de investimento é uma boa alternativa. O que seria um fundo de investimento? De forma bem resumida também, você pega o seu dinheiro e deixa na mão de alguma pessoa capacitada para que possa comprar ativos com o seu dinheiro. Isso é assim que funciona um fundo de investimento. Então, você pega o seu dinheiro, entrega para um gestor de um fundo, e aqui você pode escolher fundo ativo, fundo passivo, fundo referenciado ou fundo não referenciado. Pode escolher fundo que acompanha um benchmark também, assim como os ETF. Mas a diferença é que ele vai ser gerido por uma única pessoa ou por uma instituição que vai ser a gestora daquele fundo para que compre ativos e pode estar trocando os ativos para seguir aquela estratégia que você adquiriu. Qual que é a diferença do ETF para um fundo de investimento e por que eu citei ele aqui, porque eu acho que ele é uma boa opção? Perceba que, como eu disse, o fundo de investimento ele pode ter uma estratégia específica. Então, quem sabe você quer começar a investir, mas não quer estar atrelado a um índice de bolsa de valores, não quer estar atrelado a um índice de bolsa de valores do exterior, um índice de criptomoedas, um índice de crise, enfim. Então você pode falar, eu quero estar atrelado a algo que supere a bolsa de valores. Você pode comprar um fundo de estratégia ativa em que ele vai buscar ultrapassar essa bolsa de valores, ou um fundo que busque ativos em agronegócio, enfim, em várias outras coisas. Você pode escolher um fundo com estratégia específica. Isso é muito bom para aquele investidor que já quer começar a investir e já tem uma estratégia em vista ali, já até entenda um pouco do cenário macroeconômico, ou já tem até uma familiaridade com alguma coisa. Então, imagine que se for uma pessoa que ele tem familiaridade com a agricultura, então ele conhece mais sobre o cenário da agronomia brasileira, então ele vai poder saber o momento onde está bom, onde não está bom investir. Mas, em suma, os fundos de investimento é bom porque você pode escolher uma estratégia específica e aí você pode alocar o seu ativo nesse fundo, porque também é uma boa opção. O último investimento, e aquele que eu já citei aqui em alguns momentos e que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele, são os títulos públicos federais. Em título público não tem muito o que se dizer, tá? Título público é
é comum que você está investindo em um CDI, um CDB, na verdade, em que você está emprestando dinheiro para o banco. Só que um título público você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Então, emprestar o seu dinheiro para o governo já anula aí alguns riscos, como por exemplo, o risco de quebra, né? O risco de calote, o risco de crédito da instituição, que é o governo, não vir a te pagar, não vir a te retornar aquele dinheiro. Então aqui, em títulos públicos federais, aqui a gente está falando de renda fixa. Os outros dois, os ETF e o fundo de investimento, eles são renda variável e aqui você pode perder. Porém, nenhum título público federal é renda fixa. Então você não tem o risco de mercado. Muitas aspas nisso, mas eu não vou entrar nisso, mas em títulos públicos nós também temos risco de mercado, mas é um risco quase nulo, diferente do ETF e do fundo de investimento. Então você que é investidor iniciante e quer investir, mas também não quer correr tanto risco, a melhor indicação e o melhor indicativo vai ser os títulos públicos federais. E aqui eu poderia citar dois deles. O Tesouro Selic, em que você vai investir em algo que acompanha a taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, seu rendimento sobe, se ela cai, o seu rendimento cai. Então, você vai estar sempre acompanhando a taxa Selic. Ou você pode investir também no NTN-B. Qual que é a bondade da NTN-B? É que ela sempre vai te dar um ganho real. Porque a NTN-B é inflação, IPCA, mais alguma coisa de juros. Então, é comumente que você vai ver a NTN-B mais 6%, mais 5 e pouquinho, mais 5 alguma coisa, mais 4 alguma coisa, a depender de como está o cenário no momento. Então, ela é boa também porque você vai ter sempre rendimento acima da inflação, o que nós chamamos sempre de ganho real. Então, todos esses investimentos que eu citei aqui, eles são ideais para iniciantes, por quê? Porque eles ausentam a escolha de ativos. E o principal fator quando você está investindo é justamente a escolha. Se você não souber escolher direito, você perde dinheiro. Se você escolher bem, você ganha dinheiro. Mas se você não souber escolher bem ou mal, você pode até estar deixando o seu dinheiro, que nós chamamos de deixar o dinheiro na mesa, deixando ele de render. O que seria isso? Deixando o seu dinheiro parado. Todos esses investimentos também é ideal para que você guarde um pouco de dinheiro. Eu não estou investindo, mas eu tenho um dinheiro parado, tá na conta, como chamado. Bote nenhum desses dois ou nenhum desses três. Caso você queira botar no título público federal, eu indico ainda mais. Você pode estar até montando a sua reserva de emergência, tema do vídeo passado, em um título público federal, porque ele também é ideal. Todos eles você consegue estar adquirindo na sua corretora. Os títulos públicos federais você consegue comprar, inclusive, direto do Tesouro Direto, que é um software desenvolvido justamente para facilitar o acesso de pessoas físicas a títulos públicos federais. Você consegue estar comprando ali também, ou direto da sua corretora, ou comprando no Tesouro Direto e mandando a custódia para sua corretora. Mas não se apegue muito a isso não, vá direto na sua corretora, que é muito mais fácil de estar adquirindo esses títulos públicos federais. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço que você comente aqui embaixo qual que foi a parte que mais te deixou interessado, se você investe ou não investe, se você pretende começar a investir e qual desses três aqui te chamou mais atenção. Para você que não me conhece, eu me chamo Josuel Santos, especialista em investimentos, e esse foi o vídeo de hoje.